A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 5. Nosso tema de hoje é Jesus é Deus. Jesus é divino. Então, nós vamos estudar essa lição dentro da palavra de Deus, tá? E estou feliz aí com a sua visita no meu canal. Volte sempre, tá? E com certeza você vai ser alimentado aí com a palavra de Deus. A gente tem a semente, e o que vale aqui é a semente, né? Então, receba aí a palavra do Senhor e trazendo aí a memória, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, seu grupo, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá? E o nosso tema, como eu disse, da lição 5 da Escola Bíblica, Jesus é Deus, Jesus é divino. O nosso texto áureo diz: no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? A verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, diz: a divindade de Jesus, ela está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e as obras divinas. Né? E, com certeza, né, vai ser uma lição muito boa. A leitura bíblica está em João, capítulo 1, verso de 1 a 4, 9 a 14. Ok? Bem, a divindade de Cristo ela é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, né, profeta considerado o profeta messiânico, ele diz o seguinte: o profeta anunciou aproximadamente há 735 anos antes de Cristo a vinda, né, do Emanuel. Quem é o Emanuel? Emanuel é Jesus. A palavra Emanuel significa Deus conosco, ok? Então Jesus, o Deus encarnado, veio como prometido, cumprindo toda a Escritura. Então Jesus foi profetizado desde o Velho Testamento e ele veio cumprir as Escrituras, ok? Então, fica aí conosco até o final, tá? Não se esquece, não. Bem, o apóstolo João, como era um judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, que João ele foi um instrumento usado por Deus para escrever o Evangelho de João, né? Escrever 1ª, 2ª e 3ª João, escrever Apocalipse, e ele foi um discípulo amado de Jesus. Ele era chamado discípulo amado, ele tinha uma intimidade muito grande, né, com Jesus, e jamais ele iria apresentar Jesus como divino se Jesus não fosse, sendo ele monoteísta, né? Então, jamais ele ia fazer isso, né? E ele também foi inspirado por Deus para escrever que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo à pessoa de Jesus, né? Então, o João jamais ia admitir alguma divindade, nem hipótese alguma, né, que não fosse o Deus de Israel. Então, ele aqui entende, né, 3 pessoas, mas um Deus só, o Deus de Israel, certo? Então, é muito importante a gente já entender isso. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Bem, a gente sabe que uma das coisas que é mais combatida desde o segundo século, né? A igreja primitiva ela não tinha esse problema, ela nem pregava isso, porque ninguém ali duvidava da divindade de Jesus, ninguém ali duvidava da divindade do Espírito Santo, entendeu? Eles não tinham esse problema, então eles não procuraram fazer um tratado teológico profundo, né? Para poder apresentar essa situação. Assim como para a Trindade, né, ele não precisava de uma formulação teológica, porque toda a igreja primitiva aceitava Jesus como divino. Eles não tinham essa dúvida. Depois do batismo com o Espírito Santo, ali no Pentecostes, o entendimento deles abriram, entendeu?
A Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. E hoje as pessoas negam a Trindade, negam a divindade de Jesus, negam a personalidade do Espírito Santo. Por quê? Porque a sua mente está fechada ainda para as Escrituras. Eles lêem a Bíblia como homem natural. E o homem natural não compreende as coisas de Deus. Aí eles fazem as interpretações, pesquisam o grego, o hebraico, né, vê a gramática tudo direitinho, mas a interpretação espiritual não aceita Jesus como divino. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Tá bom? Então, vamos ver aqui. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, é divino. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus, se referindo a Jesus. Aqui não tem sombra de dúvida. Tomé também, depois daquela incredulidade dele, quando ele viu Jesus face a face, ressuscitado, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20, 28. E Jesus não reprimiu ele, não. Não é me chamando de Deus? Não. Jesus aceitou porque ele é. Ele é divino também, né? Embora assumiu uma forma humana para poder morrer pelos nossos pecados. Ok? Bem, mesmo existindo na forma de Deus, isso aqui está em Filipenses, tá? Capítulo 2, verso 6. Você pode depois ler essas passagens aí com tranquilidade. Primeiro, João capítulo 1, verso 1. Segundo, João capítulo 20, versículo 28. E agora Filipenses capítulo 2, verso 6, que diz: mesmo existindo em forma de Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu uma forma de homem, de servo. Está entendendo? Mesmo sendo em forma de Deus, ele não se sentiu humilhado de assumir uma forma de servo para poder morrer pelos nossos pecados. Entendeu? E ele não perdeu a natureza divina porque assumiu a humana. Não, nós vamos estudar isso na outra lição, tá bom? Então, para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, está em Colossenses 2, 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Você pode olhar lá na palavra de Deus. Como obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, mais uma vez, a Bíblia mostrando a divindade de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus, a vida eterna. Entendeu? Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 20. Tá? Bem, no 2 aqui diz, seus atributos absolutos. Nós vamos ver os atributos de Deus. Atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Aquilo que é inerente a Deus, pertence a Ele, é dele, entendeu? Os atributos absolutos, né, ou incomunicáveis, aquele que tem atributos de Deus que são comunicáveis, como a santidade, o amor, né? A santidade ele pode transmitir para a gente. Agora, a onipotência, a onipresença, né? Nada disso ele não tem como ele transmitir para a gente. A gente não pode ser onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Para a gente isso não dá. Então, são atributos incomunicáveis. Agora, os comunicáveis podem, amor, paz, né? São atributos de Deus, santidade, ok? Então, vamos ver aqui. Onipotência significa ter todo o poder, todo poderoso. Jesus é onipotente, entendeu? Ele mesmo falou, todo o poder me dado no céu e na terra. Ponto final, entendeu? E ele também é eterno. E Jesus é eterno não como nós, que tivemos princípio, né? Quem vai para o céu vai viver eternamente, quem vai para o inferno vai viver eternamente também, né? Mas o que acontece é que nós tivemos princípio, né? Agora Deus não, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo nunca tiveram princípio. Então eles são eternos no sentido absoluto. Jesus é eterno no sentido absoluto, nunca teve começo, sempre existiu, né? Então isso é importante a gente saber, ok?
e ele, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e com o Pai. Então, isso aí está claro na Bíblia. A onipresença, certo? É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Pessoalmente. Ele sendo eterno, ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso mostra a eternidade de Jesus. Inclusive, lá em Isaías, Jesus é chamado do Pai da eternidade. Ok? Então, ele é existente. Não teve princípio, não tem meio, nem tem fim. Tá? Bem, aqui diz onipresença, o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pessoalmente. Deus pode falar contigo aqui agora, onde você está, se é no Brasil, está no Brasil, pode falar ao mesmo tempo, pessoalmente, com alguém que está na China, que está no céu, está no inferno. Ele pode falar como é, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar que ele quiser, pessoalmente. Ok? Então, essa aí é a característica de Deus. Por isso que ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco todos os dias. Então, ele é onipresente. Ele também é onisciente. Ele tem todo o conhecimento do passado, presente e futuro. Onisciente é isso. É conhecimento geral do que já passou, do que está passando e do que vai passar. Isso é onisciência. Entendeu? Não tem nada que esteja ausente do conhecimento de Deus nesse mundo. Entendeu? Então, ele tem, o conhecimento dele é o conhecimento perfeito, absoluto, de tudo que ele quiser. Tudo, o que passou, o que vai passar, o que está passando. Ele é onisciente, sabe meu destino, né? Então, Jesus possui todos esses atributos, né? Tá bem claro na Bíblia, os versículos estão aqui, você vai ler esse versículo com tranquilidade, entendeu? Então, a prova da Bíblia já está clara. Então, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos, certo? Jesus não é um Deus vazio, ele tem todos os atributos da divindade. Todos os atributos que o Pai tem, Jesus tem. Todos os atributos que o Espírito Santo tem, Jesus tem. Agora, é que muita gente se ilude ou se engana ou se confunde porque Jesus deixou a sua glória, né? E foi enviado pelo Pai para assumir uma natureza humana, para poder morrer pelos nossos pecados. Certo? Que o homem pecou, foi condenado à morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus veio desfazer o pecado, desfazer a obra do diabo. Entendeu? Aceitou Jesus, tu sai fora desse mundo tenebroso, sai das garras de Satanás e vai servir a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Tá bom? Não tem caminho humano para chegar a Deus, a não ser a humanidade de Jesus. Jesus é humano e divino ao mesmo tempo. Jesus tem uma personalidade e duas naturezas, a humana e a divina. Tá bom? Bem, heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Veja bem, os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguido pelos monarquianismos dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Por quê? O termo arianismo vem de Ário. Ário era um presbítero da igreja na época dele, né? Ele que começou com esse negócio de não aceitar a divindade de Jesus. Ele tinha um poder persuasivo e ele conseguiu atrapalhar muito a igreja nesse período com essa heresia, querendo negar a divindade de Jesus. Entendeu? Então, o termo arianismo vem de Ário, expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318, já no quarto século, que ele já começou com essa heresia brava. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda classe. Entendeu? Isso aí, ele tem Jesus como a primeira criatura que Deus fez. Está entendendo? Por ver, então ele não aceita Jesus como divino, ele aceita Jesus como um ser criado, até com muito poder, como se fosse um arcanjo. Entendeu? Agora, Ário rejeitava a eternidade do Verbo
embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Ele entende que Jesus realmente existia antes de vir ao mundo, lógico. Né? Ele não começou a existir quando nasceu de Maria, ele já existia. Né? Agora, ele não crê que Jesus é divino. E ele conseguiu fazer a cabeça de muita gente, né? Mas o que acontece? Hoje nós temos essa seita também não aceitando a divindade de Jesus e nem a personalidade do Espírito Santo. Entendeu? Então, Jesus ele recusava que fosse ele eterno com o Pai. Olha, ele insistia, né, na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. E a palavra de ordem arianista era: houve um tempo que o Verbo não existia. Se houve um tempo que Jesus não existia, para ele vir existir, ele tinha que ser criado. Aí é que está a heresia. Jesus não é criado. Certo? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, desde o princípio de tudo. Então, segue alguma delas mais emblemáticas. Olha só o que ele diz. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Ele usa esses versículos, usava, né? E hoje usam os seus discípulos do século XXI, usam esses versículos para dizer que o Senhor me criou. Quando Deus está falando ali em Provérbios 8, 22, sobre a sabedoria. Qual é a imagem do Deus invisível também? O primogênito de toda a criação. Houve um tempo que o Filho não existia, certo? Achando que Jesus foi o primeiro. Outra passagem que eles usam também para dizer que Jesus não é divino é: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, eles ignoram todo o pensamento bíblico que defende a eternidade de Cristo. Sabe o que é isso, gente? A pior coisa que tem na Bíblia é interpretar texto fora de contexto. Aonde que os TJ pega? Por exemplo, a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque Jesus assumiu uma natureza humana. Mas quando ele assumiu a natureza humana, ele não perdeu a divina. Entendeu? Então, não tem ninguém no céu igual a Jesus, nem na terra, que tenha duas naturezas. Se chama união hipostática. É a união de duas naturezas formando uma só personalidade. Entendeu? Então, Jesus não é como diz os nestorianos, né? Que Jesus ele não é nem divino nem humano, foi uma mistura. Esses absurdos, né? Que as pessoas falam por interpretar texto fora de contexto e, infelizmente, eles conseguem alcançar muitos discípulos que também interpretam a Bíblia dessa maneira. Agora, como solucionar essa controvérsia? Bem, a tradução. Criou o provérbio 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é zanã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. É o verbo bará. Está entendendo? Então, esse verbo aqui é que é o principal. É quando algo é criado do nada. Não é o caso de Jesus, que já tinha sido existido, já existia. Certo? Aqui quer dizer algo que foi criado de outro. Mas Jesus não. Jesus sempre existiu. Não tem como, entendeu? O sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará. Está entendendo? E quando saiu essa profecia, Jesus já existia, porque ele sempre existiu. Né? Se fosse o verbo bará, é o quê? Trazer algo do nada para existir. Não é o caso de Jesus, que sempre existiu. Tá? E outro texto também é o de Colossenses 1,15, que diz: Jesus é o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus. Então, essa palavra aqui, gente, primogênito, ela significa primazia, principal, preeminência, entendeu? Não quer dizer nada que é o primeiro que foi criado. Ainda usam uma interpretação e tradução deturpada. Que essa palavra não significa que foi o primeiro a ser criado, o primogênito da criação. Ele é humano, mas quer dizer o seguinte: é o principal, é a primazia, com a sua natureza humana, humanamente, certo. Agora, divinamente, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá na Bíblia, no Evangelho de São João.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ponto final. Está entendendo? Então a deturpação é grave. Está entendendo? Por isso que a gente tem que ter calma para ler a palavra de Deus, não fazer interpretações precipitadas. Porque o Espírito Santo está aí, mas a pessoa, quando rejeita a divindade de Jesus, ele já rejeita o Espírito Santo. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Jesus falou, quando ele vier, ele vai ensinar todas as coisas. Mas as pessoas rejeitam a divindade de Jesus, rejeitam o Espírito Santo, aí não tem quem o ensine. Aí é um cego guiando outro cego. Não tem jeito. Porque quem abre a mente da gente, que dá entendimento, é o Espírito Santo. Ele veio para ensinar, ele veio para guiar, ele veio fazer o que Jesus fazia. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Né? Porque ele ia enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e está hoje. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita no crente, naquele que aceita Jesus. E é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreender a Trindade, para compreender a divindade de Jesus, para compreender a divindade do Espírito Santo, a sua personalidade, que o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa divina, pecar contra ele não tem perdão. Está entendendo? Então, mas as pessoas deturpam isso tudo, aí fica usando uma lupa de Satanás. Aí ele entende tudo errado. Muito cuidado, entendeu? Procura orar a Deus e Deus abre o entendimento. Certo? Clama a mim, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, quando nós temos dúvida, vamos fazer o que Jeremias está ensinando aqui. Deus está falando pela boca dele. Clama a mim e responder-te-ei, e vou te revelar coisas grandes e firmes. Entendeu? A finalidade de Deus é nos revelar, que nós não sabemos nada mesmo, aprendendo de Deus. Então, Jesus encarnado tem a primazia na criação, e é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Acabou. Ele tem a imagem porque ele é. Entendeu? Então, conhecer a Deus, está lá em João 17:3, é o mesmo que conhecer a Jesus, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Então, querido Ário negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. É uma blasfêmia isso, né? Então, esse arianismo foi uma heresia fermentada pelo presbítero Ário. Ele era, no quarto século, o presbítero, certo? E ele era chamado de Ário. Ele negava a divindade de Jesus, ensinava ele ser Jesus o mais elevado dos seres criados, todavia não era divino. Certo? Então vamos aqui para outra parte, a número 3, implicações do arianismo na atualidade. Bem, a tradução Novo Mundo, a Bíblia que o Testemunho de Jeová usa, né, a exemplo do arianismo, né, são os discípulos, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada Tradução Novo Mundo. Grava bem esse nome, o nome dessa Bíblia, certo? Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, entendeu? Eu tive essa Bíblia. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. A palavra era um Deus. A Bíblia está dizendo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Verbo e palavra é a mesma coisa. Então, o Deus aqui, eles colocam um Deus minúsculo. É uma humilhação, né? Jesus aqui, eles botam Deus, mas minúsculo. Porque na palavra, no grego, tateos, se tateos, teos no grego, é Deus. Então, como eles não podem tirar essa palavra, ele bota com D minúsculo. Deu para entender, né? Está em João 1:1. Deus com D minúsculo, visto o texto correto, e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus, né? E o texto sagrado declara grande Deus, olha só isso aqui, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Texto sagrado declara, vou repetir, grande Deus e nosso Senhor
Jesus Cristo. O que a Bíblia está falando? O grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Além de grande Deus, a Bíblia diz aqui nosso Senhor. Está em Tito 2,13. Grande Deus e nosso Senhor. Mas como eles botam na Bíblia dele? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essas passagens, eles mudam. Eles botam assim, entretanto, a tradução Novo Mundo diz do grande Deus e do grande Salvador Jesus Cristo. Então, ele separa aqui, a palavra aqui, Deus está dizendo que Jesus Cristo é divino. Mas aí eles botam assim, do grande Deus e separa, e de Jesus. Botou o do ali para atrapalhar. Vou repetir para você entender bem. Entretanto, a tradução Novo Mundo diz do grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Bota aqui duas pessoas, mas a Bíblia está falando de uma pessoa só, Jesus. Aí eles botam como se fosse o Pai e o Filho, sendo que o Filho é só Jesus, mas não é divino. Entendeu? Então, mudar o texto sagrado, acrescentar o do, onde não existe no texto grego. Não existe, entendeu? Para desvincular a divindade de Jesus, porque o problema deles é com Jesus, que é o Salvador da humanidade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, quer dizer, é uma rejeição da salvação. Se a pessoa rejeita o caminho, né? Agora, existem outros movimentos orientais também, que o autor traz aqui, que eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, nenhum desses movimentos orientais, reconhece a divindade de Jesus. Para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus, nem aceita que ele seja o salvador da humanidade, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual, como qualquer. Aquele homem que chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava reconhecendo Jesus como um daqueles mestres. Por isso que Jesus falou, por que me chama bom? Bom, só um que é bom, que é Deus. Entendeu? Então, as pessoas botam Jesus como no mesmo pacote dos mestres, dos líderes que tem por aí, que estão completamente fora do contexto. Outros grupos, Jesus no Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem que morreu, nem que ressuscitou. Quer dizer, negam tudo de Jesus, né? O Alcorão lá. As religiões reencarnacionistas, né? Recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. Por quê? Porque para esses médios, né, Jesus deles não passa de mais um médio, ou um dos grandes mestres e filósofos. Vocês sabem disso, né? Então, no entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Pode ler lá em Romanos 9:25. Então, queridos, grupos religiosos, eles negam a divindade de Cristo e alteram a Bíblia. Entendeu? Vejo pessoas que nem conhecem o grego traduziram aí a Bíblia do jeito deles e fizeram aí aquele pacote, entendeu? Falsificado, entendeu? Então, é isso aí que a gente deve tomar muito cuidado, para não ser enganado. O maior cuidado que Jesus teve no seu sermão escatológico, no capítulo 24 de São Mateus, foi que nós tomássemos cuidado com os falsos profetas, os falsos cristos, entendeu? Tentariam enganar até os escolhidos. Então, querido, toma cuidado, procura examinar a Bíblia. A Bíblia é coisa séria. Uma vez Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não vá crer em panfleto, crer em livro que esteja fora da Bíblia. Não vai dar mais autoridade aos escritos humanos, deturpados, do que a Bíblia. Jesus mesmo, quando tinha algum problema, Jesus falava, como vocês vêem nas Escrituras. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre correrão rios de água viva. Falando isso do Espírito Santo, que eles iriam receber, porque até aquele momento Jesus não se ia glorificado. Mas quando Jesus foi glorificado, eles receberam o Espírito Santo. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus. Tá bom?
Então, nós encerramos aí a nossa lição e vamos esperar aí a sexta lição. O filho é igual com o pai, tá bom? Deus te abençoe, não se esqueça aí do seu like, do seu comentário, não se esqueça aí de compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Tamo junto aí, um abração, obrigado aí por estar no meu canal. Deus te abençoe, tá?